E a primeira coisa que eu falo quando eu falo de São Paulo, quando me perguntam qual que é a prioridade, para mim a prioridade é segurança. Então, não só eu que estou dizendo, isso é o paulistano que está dizendo, e eu sinto como paulistana, ninguém mais tem coragem de sair na rua com seu celular. É um fato, as pessoas não andam mais nas ruas. Isso acaba afetando tudo, até o transporte é afetado, porque né, a hora que a pessoa sai para trabalhar, volta a trabalhar, está escuro, ela tem medo de andar ali para o ponto de ônibus ou ficar no ponto de ônibus. Então, assim, tudo na nossa cidade está sendo afetado pela falta de segurança. E aí, você ter uma arma apontada para sua cabeça é um crime dos mais perversos. Ele coloca em risco a sua vida, a sua propriedade, a sua liberdade de vir. Então, com tudo que eu defendo, esse é o pilar fundamental de qualquer governo. E para a prefeitura isso tem que ser prioridade. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu, se for eleita, se tiver essa chance, ou o bandido, ele tem duas opções. Ou ele vai mudar de profissão, ou ele vai ter que mudar de cidade. Porque é inaceitável. E tem vários municípios tratando disso. E como é que se faz? Com protagonismo. Protagonismo. Sem dúvida, é importante trabalhar junto com o Estado, mas tem muito que a prefeitura pode fazer. Hoje, infelizmente, o nosso município gasta R$1 de cada R$100 gastos vão para a segurança. 1%. E, gente, às vezes eu tenho que falar 1 de cada 100, porque pouquíssimas pessoas entendem o que é 1%, infelizmente, graças à nossa educação de baixíssima qualidade. Mas é isso. Hoje a prefeitura gasta 1% do seu orçamento com educação, com segurança. É muito pouco. Então, o primeiro ponto é, precisamos aumentar o gasto com segurança, de 1% para 3%. Se tem uma coisa que eu me orgulho, é de sempre zelar pelo dinheiro do pagador de impostos. Mas 1% é pouquíssimo, então pode se triplicar e tirar de outras áreas que são muito... E não 5 ou 2. Porque olhando para o estado de São Paulo e outros municípios que conseguiram reduzir muito o número de furtos, roubos, eles têm em torno de 3%. Não só aqui, a mesma coisa vale para o sul do país e outros municípios que a gente viu que têm os índices menores de criminalidade. E também porque isso vai permitir alguns outros investimentos, Megali. Por exemplo, dobrar a Guarda Civil Metropolitana, porque tem um número de homens em relação à população que trazem certa sensação de segurança. Faz sentido, né? Então, em São Paulo, mesmo quando a gente pega os números da Polícia Militar, está muito abaixo desse número. Então, precisamos, no mínimo, dobrar. E fora isso, você precisa dar melhores condições. Armar, colocar viaturas para que se façam rondas. Por exemplo, você tem aí 20 mil pontos de ônibus na cidade. O ideal seria que essas viaturas estivessem rondando esses pontos na hora que a pessoa sai para ir trabalhar, volta para ir trabalhar, isso reduz a criminalidade. Então, a gente precisa melhorar também os investimentos nisso, isso é fundamental. Mas só mais 2 pontos. Em segundo lugar, não adianta só gastar mais, precisa gastar melhor. Hoje, 1 em cada 3 guardas estão em funções administrativas. Isso vale para grande parte do serviço público, isso é uma grande mudança que a gente está fazendo no nosso plano de governo. Eu não quero guarda municipal dentro do escritório. Eu quero guarda municipal na ronda, no ponto de ônibus, quando as pessoas vão e voltam para o trabalho e está escuro. Eu quero guarda municipal na frente da creche, na frente da escola, na hora que os pais vão levar os seus filhos para estudar. É lá que o guarda municipal tem que estar, defendendo o maior patrimônio da cidade, que é de fato, o paulistano. Agora, você me perguntou da Cracolândia. Quando a gente fala da Cracolândia, aí, Carla, eu diria que além da segurança, e a segurança é fundamental, por quê? Porque não é tolerável que a gente tenha o tráfico de drogas acontecendo a céu aberto na nossa cidade. Então, é um problema grave de segurança, sim. A mesma coisa, ali no centro da cidade, a gente sabe que é um lugar rico em lixo de eletrônicos. E muitas vezes isso aí que é utilizado em moeda de troca com tráfico. Aliás, esses furtos todos de celular passam muitas vezes pelo centro da cidade. E esses lugares têm lá lojas que revendem, tem um lixo. Então, a prefeitura precisa estar atenta. Primeiro, acabar com essa história de lixo ali no centro da cidade. E hoje existem 1000 alternativas que vários municípios estão adotando de, por exemplo, lixo que você coloca o lixo dentro, mas você não consegue retirar. Então, isso é o mínimo que você tem que ter de zeladoria para essa cidade imunda, né? Segundo ponto, fechar esses pontos que bem ou mal interceptam esse tipo de coisa, em que você tem o
desmanche dos celulares, ou então que você pegue esses celulares para exportar para a África, que hoje é um grande contrabando que acontece aqui na cidade, e a prefeitura pode sim fechar. Então tem uma questão grave aí de segurança que precisa ser endereçada. E aí tem a questão do usuário. E no usuário, segundo o governador Tarcísio, numa entrevista que eu vi, mais da metade dos usuários de droga que eles estão, né, acompanhando são procurados pela polícia. Aí, desculpa, aí é um outro problema de segurança grave. Além disso, mais da metade também dos usuários estão lá há mais de 5, 10 anos, ou seja, são pessoas que não respondem mais por si. E eu sou a favor da internação compulsória nesses casos. Não é o prefeito que decide, são os médicos, mas a gente precisa, sim, trazer a comunidade médica, mostrar o que está fazendo. Tem outras cidades no Brasil, como Florianópolis, que começaram a, né, mostrar como que isso pode ser feito, e eu vejo isso fundamental para aquelas pessoas que não respondem mais por si e que não podem atrapalhar a vida, nóia, que está lá atrapalhando a vida de não sei quantos moradores, de não sei quantos comerciantes, e isso causa uma sensação de insegurança. Eu diria até mais, Carla, tem essa questão da Cracolândia que dizem, não, mas agora o centro está muito melhor. Tá, porque empurraram a Cracolândia. É só ver o número. Eu fui visitar o Bom Retiro, fui visitar diversas regiões ali próximas, o Cambuci. Tá todo mundo em paranoia, literalmente. Por quê? Porque empurraram as pessoas para lá. E que é pior, colocaram os equipamentos, mas não tiveram contrapartida, por exemplo, de segurança. Então, se você vai lá no Bom Retiro, o Shopping D, metade das lojas estão fechadas. Porque ninguém tem mais coragem de andar até lá. Agora, para aumentar o orçamento de segurança, vem de onde? De vários outros lugares, inúmeros outros lugares. Gastar cachê gigantesco com shows pela cidade, enquanto, para mim, a cultura tem que estar na periferia. E existem vários equipamentos para isso. Acabar com a virada cultural, por exemplo? Não, mas tem que pensar. Não é possível você gastar, numa cidade que gasta milhões com segurança, você gastar milhões com isso. Então, precisa ter escolhas. Tem um valor muito pior do que esse para mim, que são os 4,5 bilhões, que são quase 5% do orçamento da cidade, que foram gastos para recapear ruas, sendo que o orçamento original era de 1. Então, ele foi quadruplicado no ano de eleição. E a gente viu a cidade inteira em obras, né? Então, em um ano foi gasto 5 vezes mais do que aquilo que é gasto normalmente. Não faz mais sentido você utilizar esses recursos em segurança. O meu ponto é, tem várias outras questões que podem ser utilizadas. Quando a senhora falou de educação, a proposta é iniciativa privada e fazer uma limpa nos maus professores. Quando fala de segurança, grana. Triplica a grana do Estado, sem iniciativa privada. Aí o Estado é máximo. Nossos agentes de segurança são ótimos e nossos professores são péssimos? Por favor, Megali, acabei de falar que os bons professores precisam ser valorizados, mas existem funções... A senhora não falou de fazer uma limpa na segurança. Vamos lá, eu vou te dar alguns exemplos. Aí eu vou te falar. Prêmio Nobel, Esther Duflo. Prêmio Nobel em redução de pobreza e desigualdade de renda no mundo. Ela diz o quê? A estabilidade dos professores não ajuda na aprendizagem dos alunos. Eu entendi, Prêmio Nobel. Os agentes de segurança... Agentes de segurança são função do Estado. Eles precisam ter estabilidade. É das poucas carreiras. Eu vou te dar um exemplo. Um lugar onde o serviço público é de excelência, a Suécia. 1% dos funcionários públicos têm estabilidade. São os juízes e os policiais. Então, por quê? Porque isso não dá para você terceirizar. Ainda que hoje na cidade a gente terceirize, sim, a questão da segurança, né? A gente precisa contratar segurança privada, os comércios precisam contratar, você vai em qualquer shopping center, tem segurança privada. Então, mas, de fato, é uma carreira diferente. Agora, eu concordo com você, não são todos que são bons. E aí, o que você precisa fazer são vários pontos. Primeiro, treinamento intensivo, né? Eu fui ver como é que funciona em alguns outros municípios e essa capacitação desses profissionais precisa ser, sim, contínua. Não é simplesmente porque o profissional de segurança está ali, aliás, de todos deveriam ser, mas são carreiras no mundo consideradas diferentes. Mesmo aqueles países que hoje vários, tá? Hoje todos esses que as pessoas... gostam, porque tem um estado de bem-estar social que funcionam, a estabilidade da carreira, ela não existe mais. A maioria das profissões isso não acontece, mas existem algumas que são fundamentais que se mantêm. E, normalmente, a segurança é uma delas. Posso falar